E aí, pessoal, bem-vindos a esta análise. Hoje a gente vai embarcar num passeio fascinante por uma galeria super especial. Nós vamos explorar uma curadoria muito bacana de arte feita por fãs que imortalizam um dos maiores ícones culturais da nossa música. É uma chance incrível de ver como aquelas melodias, aquelas letras que a gente sabe de cor e toda aquela atitude inconfundível se transformam em linhas e cores no papel. Eu tô muito animada para começar essa jornada visual com todo mundo, então bora lá! Bom, vamos direto ao ponto. Logo de cara, a gente se depara com essa caricatura simplesmente brilhante e angelical da lenda do rock brasileiro, o Renato Russo. E ela serve como um gancho perfeito para nós. Acompanhado por aquele trecho inconfundível que remete à música Monte Castelo, esse desenho já introduz muito bem a lente única e super pessoal através da qual nós vamos explorar a Legião Urbana hoje. Porque, olha, a gente não está só olhando para retratos, nós estamos vendo como os fãs realmente sentem e processam a mensagem da banda, sabe? O que nos leva para a primeira parte da nossa galeria, seção 1, o rosto de um ícone, capturando a assinatura visual. É sempre muito empolgante notar como o vocalista de uma banda fica gravado no nosso imaginário coletivo e é traduzido por tantos artistas diferentes. Olha só que interessante essa comparação. O que mais chama a atenção aqui é a consistência. É algo fascinante. Nós temos dois esboços a lápis diferentes, feitos por mãos completamente diferentes, mas é impressionante como os dois capturam exatamente a mesma assinatura visual. Especificamente, claro, aqueles óculos de armação grossa e a barba. Com meia dúzia de traços essenciais, a identidade dele fica congelada ali no papel. Fica instantaneamente reconhecível, não importa qual seja o estilo do desenho. E avançando um pouquinho, a gente pode notar como isso ganha vida em outras mídias. Aqui, dá para perceber que, muito além de só registrar os traços físicos, quem pinta quer eternizar a paixão nua e crua, aquela energia emotiva das apresentações ao vivo, sabe? Essas pinceladas super vibrantes em verde e azul e a expressão facial bem intensa mostram um artista naquele momento de entrega absoluta. É como se a música estivesse literalmente saltando para fora da tela. Vamos agora para o nosso próximo tema, seção 2, Amor e Conexão Humana, traduzindo a narrativa poética. Uma das grandes marcas da Legião Urbana era, sem dúvida, a habilidade de contar histórias magistrais sobre as relações humanas. E é muito legal ver como esses contadores de histórias visuais trazem toda essa poesia para o meio deles. E essa ilustração super colorida ancora perfeitamente a icônica narrativa de Eduardo e Mônica. É aquele clássico atemporal, né, que celebra como pessoas completamente opostas acabam se atraindo, se complementando e construindo uma vida inteira juntas. Essa paleta de cores, os sorrisos sutis, tudo isso captura aquela leveza e o romance que fazem parte dessa história que tantas gerações adoram cantar junto. Mas, bom, a gente sabe que as conexões humanas nem sempre são feitas só de dias ensolarados, né? Os temas mais densos, mais difíceis, também são enfrentados de um jeito bem marcante. Dando uma olhada nessa arte sequencial, a gente vê uma tradição visual muito direta daquelas dinâmicas de gerações, complexas e muitas vezes bem dolorosas que estão na música Pais e Filhos. Os quadrinhos conseguem capturar todo o peso das expectativas e dos conflitos, usando expressões faciais que, francamente, falam por si só. E aí, o ponto alto daquela obra culmina nessa citação super famosa. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ao transcrever essa letra à mão, a arte destaca uma verdade muito profunda e urgente sobre o amor. É de arrepiar notar como esse senso de urgência existencial continua ressoando de forma tão forte, ecoando até hoje na ponta do lápis dessa nova geração de ilustradores. O que nos guia de um jeito bem natural para o nosso terceiro espaço, seção 3, o peso do tempo, visualizando reflexões existenciais. Aqui a gente vai ver como essas peças interpretam as reflexões bem pesadas da banda sobre a inevitável passagem do tempo. E aqui, a metáfora toma a forma de um objeto super clássico. Esse esboço bem tocante de uma ampulheta âncora visualmente os temas melancólicos daquele sucesso gigante, Tempo Perdido. O uso desse vermelho suave e os traços mais rápidos em volta da ampulheta dão quase a sensação de que a areia está escorrendo rápido demais, sabe? Rápido demais para que a gente consiga segurar. E quando a gente junta aquela imagem fortíssima da ampulheta com essas letras aqui, nossa, o quadro fica completo. O peso filosófico que essa música carrega para quem escuta com atenção se torna palpável. É, no fundo, um luto pelo tempo que escorre pelas mãos da gente, um sentimento muito universal que foi capturado com maestria nas letras e agora também nessa arte visual.
Mas olha, a melancolia também pode vir junto com muita criatividade, como a gente vê claramente nessa obra. O cantor é reimaginado de um jeito bem lúdico, como se fosse um meteorologista na frente do mapa do Brasil, prevendo uma tempestade que, segundo a letra transcrita ali, é da cor dos teus olhos castanhos. Que sacada genial, né? É uma forma brilhante de misturar a passagem incontrolável do tempo e a previsão do clima com aquele romantismo e a melancolia profunda que marcam as letras da banda. Beleza, agora o tom da nossa análise muda de marcha e vai para a seção 4, Crítica Social e Rebelião, segurando um espelho para a sociedade. A Legião Urbana era super famosa por aquela crítica social afiada, que não poupava ninguém. E é essencial a gente analisar de forma neutra como os fãs retratam essas posições politizadas visualmente. Tem um contraste muito impressionante sendo exposto aqui. Do lado esquerdo, a gente tem uma abordagem bem humorada sobre a origem da música Geração Coca-Cola, mostrando o artista tomando o refrigerante num momento de inspiração. Mas aí, quando você olha para o lado direito, temos algo bem mais denso e cínico, uma verdadeira receita, misturando ingredientes como estupidez e mentiras para assar o que seria o fracasso de uma sociedade. É a ironia visual na sua melhor forma. E para a gente compreender de verdade a profundidade dessa veia rebelde na obra da banda, primeiro precisamos lembrar do lema oficial que está lá estampado na bandeira do Brasil. Ele promete, de um jeito bem otimista, ordem e progresso. É super importante manter esse ideal em mente enquanto a gente avança nessa análise. Porque olha só a resposta artística, é um verdadeiro golpe visual direto. A obra reimagina de forma super audaciosa aquela mesma bandeira, mas trocando o lema para caos e fome. É uma imagem que busca refletir fielmente as realidades duras que a banda escancarava nos seus hinos de protesto. Mostra muito bem aquele abismo imenso que existe entre a promessa oficial do país e as dificuldades sociais reais que aparecem nas canções. E observando essas obras de forma imparcial, a gente esbarra em questionamentos históricos bem desconfortáveis levantados pelos artistas. Nesse quadrinho super simbólico, dá para notar o cantor perguntando diretamente para uma personificação do Brasil: cadê os índios? A arte nos lembra que a música tinha esse propósito fortíssimo de cobrar respostas e provocar reflexões bem intensas sobre quem nós somos como nação. O que nos leva, finalmente, para a última sessão da nossa análise, sessão 5, um legado cultural duradouro. A mensagem continua viva. Depois de analisar todo esse romantismo, as reflexões sobre o tempo e a rebeldia, o nosso foco agora é entender o porquê. Por que será que essa banda específica continua inspirando gerações novinhas em folha de fãs e artistas? Obras como esse retrato a lápis, super bonito e sombreado, dão uma excelente pista sobre isso. Logo acima da figura do vocalista, tem aquela frase afirmando que ele só briga e opina com quem ele se importa. Essa postura de uma autenticidade inflexível, sabe, aquela recusa absoluta em ser apático diante do mundo, mostra bem por que a figura dele continua sendo uma referência tão vital. É, no fim das contas, um convite constante para a gente manter a nossa integridade. E esse retrato capta com muita perfeição essa essência meio mista do legado dele. Acompanhada por uma rosa delicadamente desenhada, a imagem âncora aquela esperança contínua, mas que está sempre ali tingida por uma certa melancolia, sabe? Algo que define muito a mensagem da Legião. É a poesia e o espinho convivendo lado a lado, de um jeito inseparável. E, para fechar a nossa análise, a gente fica com essa pergunta provocativa tirada diretamente de uma dessas obras. Até bem pouco tempo poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa coragem? É um pensamento final marcante, para dizer o mínimo. Ele não só resume a alma da banda que a gente explorou hoje, mas também joga a bola para quem está assistindo, desafiando a gente a reconsiderar o nosso próprio poder de questionar o status quo. A arte sempre convida a ação, e a minha esperança é que esse nosso passeio pela galeria hoje tenha deixado uma excelente dose de inspiração para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima!